Escrituras afirmam, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Mas também dizem que Deus é um Deus santo, justo, fiel, misericordioso, perfeito e puro, que exerce beneficência, juízo e justiça sobre a terra, pois dessas coisas ele se agrada, como lemos em Jeremias 9, versículo 24. Elas também nos garantem, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29, que Deus é um fogo consumidor e que reclama para si o direito de exercer vingança, de acordo com Romanos 12, 19 e Hebreus 10, versículo 30. Elas afirmam também que o verdadeiro Deus aplica a correção, repreensão e disciplina, conforme lemos em Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 10. Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais, então, ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Elas dizem mais sobre o verdadeiro Deus, quando declaram no Salmo 5, versículo 5, aborreces a todos que praticam a maldade. Portanto, Deus odeia tanto o pecado como o pecador. E no Salmo 7, versículo 11 e 12, nós lemos que Deus é um Deus que se ira todos os dias, e se o homem não se converter, ele o matará. Porém, atualmente, o mundo e os cristãos, em sua grande maioria, só se firmaram na declaração de que Deus é amor e criaram para si uma ideia totalmente errada do que seja essa afirmação, pois tem uma ideia inteiramente errada do que seja o amor e principalmente do que seja o amor de Deus. O amor de Deus se fundamenta em si mesmo, em sua perfeição, em sua pureza, santidade e justiça, e não em valores humanos, temporais, profanos, corruptos e falsos. É o homem tentando humanizar Deus e seus atributos, o que é totalmente errado. O amor de Deus não é tolerante com a iniquidade, não é tolerante com o pecado ou qualquer tipo de maldade, como o homem quer que seja, para que ele possa servi-lo e adorá-lo, ao mesmo tempo que vive na prática do pecado, servindo aos seus prazeres, à sua natureza pecaminosa, ao mundo e a Satanás. O homem criou uma falsa imagem, uma falsa ideia de Deus em sua mente e a adora, como quer, quando quer e da maneira que quer, sem se atentar que isto que ele criou nunca foi nem nunca será o verdadeiro Deus, que se revelou nas Sagradas Escrituras. O amor de Deus se baseia na verdade, na justiça e na santidade que Ele nos deu a conhecer em Sua Palavra. O Salmo 89, versículo 14 e o Salmo 97, versículo 2 nos revelam que a base do trono de Deus são o juízo e a justiça. Estudando a Palavra de Deus, nós vemos que há muito mais referências à indignação, ira e justiça de Deus do que à sua bondade e amabilidade. O Deus da Bíblia não é somente um Deus misericordioso, como muitos querem que seja, um Deus que mesmo que o homem não o queira, no final ele o perdoará
e o levará para o céu. Não é isso que a palavra de Deus ensina, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. O amor de Deus, para ser perfeito como Deus é, e como todos os seus demais atributos são, tem que ser puro, tem que ser fiel, justo e santo. E nenhum dos atributos de Deus é mais perfeito que outro. E é o verdadeiro e santo Deus, que na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, e na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, quando diz: minha é a vingança, eu recompensarei, que reclama para si o direito à vingança. Você já parou para pensar sobre isso? É o verdadeiro e único Deus que reclama para si o direito à vingança. Deus é também o Senhor da vingança, mas eu falo de uma vingança não como a nossa, que é pecadora e que é iníqua, e sim na perfeita e sagrada vingança, pois procede de Deus e é dele somente. É preciso também compreender que foi necessário que a sua justiça fosse satisfeita para que em Jesus ele perdoasse o pecado do homem. Toda a ira de Deus contra o pecado e também contra o pecador teve que ser derramada sobre Jesus para que o seu perdão se consumasse. E não duvide, para que você ou eu sejamos perdoados, é necessário arrependimento. É necessário que se volte para Deus com todo o nosso ser. É necessário tratar com o pecado, mas também com o pecador. Atualmente, tem se esquecido de que Deus é um Deus santo. E nada do que é impuro, mau, perverso, corruptível ou iníquo tem como se chegar a Deus. A santidade de Deus simplesmente o destruiria. É por isso também que somos inúmeras vezes nas Escrituras chamados à santificação. Os nossos conceitos, seja de perfeição, pureza, justiça, santidade, estão infinitamente aquém dos conceitos de Deus. E o julgamento de Deus é conforme os seus padrões e não os nossos. Guarde isso. O julgamento se baseia na justiça dele e não na justiça humana. Basta ler os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que veremos como a justiça de Deus é perfeita e como é infinitamente maior e mais alta do que a nossa. Veja o que nos diz Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja também como o Altíssimo Deus fala sobre a sua ira, sobre sua vingança, sobre a sua sobre a sua justiça e juízo. Em Deuteronômio 32, do versículo 39 ao 41. É Deus falando. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. E o Senhor Jesus, em seu Evangelho, nos ensina algo por de mais importante nos dias atuais e que tem sido terrivelmente deixado de lado, principalmente pela igreja. A quem devemos temer? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. É Jesus falando. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Temer, portanto, a Deus e não ao homem.
E na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, as Escrituras nos dão uma séria advertência quando dizem: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nela. De outra maneira, também tu serás cortado. Repito, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nela. De outra maneira, também tu serás cortado. De fato, o verdadeiro Deus é amor, mas é também um fogo consumidor.